Seguidamente, eu tenho subido à tribuna para falar de um tema e eu estou me tornando repetitivo e vou continuar sendo. Trata-se de uma lei votada por esse Senado, aprovada pela Câmara e sancionada pelo Presidente da República, que torna obrigatório a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas públicas. Essa lei, assim que cheguei aqui no Senado, em 2003, apresentei essa proposta porque considero que o nosso país tem um problema grave. Nós sofremos de um mal congênito, tem um vírus da corrupção espalhada na vida pública brasileira. E não se trata de desvio de conduta pessoal. Trata-se de um problema sistêmico. A corrupção é um sistema que precisa ser combatido com outro sistema. E nós apresentamos um projeto de lei criando um sistema preventivo e inibidor da corrupção. Essa lei, que estabelece com clareza, com definições claras, ela veio de uma experiência prática. Eu fui governador do meu estado de 12 mandatos. E no final, no início da década, em 2002, nós conseguimos fazer o link do sistema informatizado de administração orçamentária e financeira do Estado do Amapá e tirar diretamente as informações das notas de empenhos para a rede mundial de computadores. Ora, se nós conseguimos isso lá atrás, no início da década, num estado periférico, onde eu diria que a tecnologia não é tão avançada. 11 anos depois, não há como justificar que todos os entes públicos desse país ainda resistam ao cumprimento dessa lei. Trata-se da Lei Complementar 131, é uma lei que complementa a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. A lei é clara e estabeleceu prazos para os entes públicos brasileiros. Ela foi sancionada no dia 27 de maio de 2009. E, aliás, tem uma curiosidade. Essa lei foi aprovada, senadora Vanessa. Vossa Excelência era deputada e fazia parte da Frente de Combate à Corrupção. Essa lei... Aliás, essas frentes, a Frente de Combate à Corrupção da Assembleia, da Câmara Federal, contraria essa generalização que todos os políticos são iguais. Nos colocam todos na vala comum da desonestidade. No entanto, na Câmara e no Senado, nós temos grupos que se organizam em frentes de combate, por exemplo, no caso da corrupção. Em 2008, nós tivemos um caso grave, escandaloso na Câmara Federal, foi o caso das passagens aéreas, em que não havia critérios e os parlamentares distribuíam essas passagens aéreas a seu bel prazer. A partir desse escândalo, esse grupo de combate à corrupção escolheu aqueles projetos mais efetivos na inibição e no combate à corrupção e o projeto de minha autoria terminou tendo destaque e foi finalmente aprovado pelo plenário da Câmara em abril, início de maio, na verdade no dia 6 de maio de 2009 e sancionado pelo Presidente da República, dia 27 de maio. E a lei estabelece prazos diferenciados para os entes públicos. 1 ano para o governo federal, para o judiciário e para os legislativos. Também para os estados e as assembleias legislativas e para as prefeituras acima de 100 mil habitantes. Então, esse 1 ano venceu lá atrás, em 27 de maio de 2010. 2 anos para as prefeituras entre 50 mil e 100 mil habitantes e 4 anos para as prefeituras com menos de 50 mil habitantes, que venceu ontem, senadora Vanessa. Ontem,
venceu o prazo para que todas as prefeituras, e elas são 4.958 prefeituras com menos de 50 mil habitantes, que deveriam já estar cumprindo a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência. E é bom que se diga, é importante, porque na esteira da Lei Complementar 131, o Congresso aprovou a Lei de Acesso à Informação, e há uma diferença básica entre as duas leis. A Lei da Transparência, ela obriga a exposição dos gastos na internet, das receitas detalhadas e das despesas detalhadas. A Lei de Acesso à Informação, o cidadão recorre e solicita a informação que julgar que necessite. Portanto, essa é a grande diferença. A Lei da Transparência, ela torna obrigatório. E ontem venceu o prazo, mas eu vou fazer uma paralisação aqui. São 4.958 municípios desse país que, a partir de ontem, deveriam estar com as suas contas na internet. Senadora Vanessa. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não apenas a deputada Janete Capiberibe foi uma grande lutadora, o senhor não estava aqui naquele momento, a favor da aprovação daquela lei. E todas as atividades em favor da aprovação da lei eu procurava estar presente, porque entendia a importância do seu projeto, que hoje, como Vossa Excelência fala, é lei. E é uma das principais leis que nós temos no Brasil, porque a ética não é uma bandeira de luta, a ética deva ser um princípio de cada brasileiro e de cada brasileira, principalmente daqueles que ocupam importantes cargos públicos, senador Capiberibe. E dizer que no ato da sanção da lei pela Presidência da República, nós fomos convidados, eu fui lá também, né? Vossa Excelência, não lembro, acho que estava lá, um ato bonito, a Presidência da República, à época, fez um ato, não apenas assinou, fez um ato para mostrar para a imprensa brasileira o quanto valorizava. Eu creio que a melhor forma, senador Capiberibe, por isso eu cumprimento Vossa Excelência, de combater a corrupção é a transparência. Olha aqui no Senado como é que está, tudo é transparente, abre lá o quanto o senador ganha, para onde o senador viaja, o que o senador fez, o que o senador deixa de fazer. Isso é importante, que nós tenhamos esse grau de transparência em todos os níveis, em todos os órgãos de serviço público, senador. E vamos ter que avançar. Avançar, sabe para onde? Para as entidades que não são públicas, mas que também trabalham com recursos públicos. Elas vão precisar mostrar ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, como aplicam, como gastam os recursos. Então, eu cumprimento muito por essa sua luta, que não é apenas de discurso. E a aprovação do seu projeto, que hoje a lei é prova disso. Então, olha, eu acho que o Brasil é muito agradecido a Vossa Excelência, senador. E agora é lutar, e a imprensa tem feito bem esse papel, para que os municípios cumpram a lei. Não só os municípios, alguns estados que não cumprem também da forma como deveriam. Parabéns, senador. Muito obrigado, senadora. Agora, senadora Vanessa, nós precisamos dar um passo adiante. Claro que nós temos que velar pela qualidade da informação que está sendo disponibilizada nos portais de transparência. Mas a sociedade tem que acordar para a existência hoje de informações verídicas. As informações do governo federal, as informações disponíveis nos portais de transparência são verídicas, são verdadeiras, não há o que duvidar. Foi-se o tempo das dúvidas. E como nós temos duas leis, uma que obriga e a outra que você pode pedir a informação, em caso de dúvida a gente pode acionar e pedir a informação. E a lei de acesso à informação, ela não exige que você explique para que você quer a informação. O cidadão tem o direito. O Estado é sustentado pela contribuição de todos. E eu diria, se a corrupção ela é institucional, ela é sistêmica e ela corrói as esperanças da sociedade brasileira. Essa que é a grande verdade. A única forma de combater é com outro sistema inibidor desse processo. Portanto, nós temos que fazer um esforço enorme para cobrar e exigir. Se o prefeito, o governador, o gestor público, o presidente do Tribunal de Justiça, de Contas, o presidente da Assembleia não cumpre a lei, nós temos que acionar,
nós temos que exigir na justiça o cumprimento da lei. Nós não podemos tirar por menos, até porque a informação é básica. Eu ainda há pouco, vindo para cá, estava no táxi, ouvindo a CBN, o motorista ligou, e estava uma notícia falando de que ontem foi o último dia para que os 4.958 municípios expusessem as suas contas na internet. O presidente da Associação de Municípios estava explicando a dificuldade que os municípios têm por falta da tecnologia necessária para cumprir aquilo que a lei determina. De um lado, ele tentava justificar os municípios que ainda não cumpriram a lei. De outro lado, o presidente da organização não governamental Contas Abertas, Gil Castelo Branco, contestava essa informação. Senão, no país hoje não há como explicar que não é possível colocar uma página na internet em qualquer região do país. Eu sou de uma das regiões mais isoladas desse país. Eu sou do Amapá, da margem esquerda do Rio Amazonas. Eu posso não chegar de carro, atravessar o rio de carro, mas internet não há como negar que com rádio você pode ter um bom acesso na internet. Pode até custar caro. E eu dou o meu exemplo. Na minha casa, eu vivo num bairro afastado, lá não tem provedor de internet. Tem um provedor de internet, mas tem que ter rádio. Pago um pouco mais caro, mas eu tenho internet e eu tenho um blog, eu alimento o meu blog, eu alimento um site. Então não há mais, não tem. Hoje um sistema de rádio deve custar no máximo 300, 500 reais no município mais distante desse país. Então não tem como justificar. A verdade é que alguns estados acordaram para a necessidade, essa é a grande notícia, alguns estados acordaram para a necessidade de auxiliar os municípios no cumprimento da lei, porque tem penalidade. A lei estabeleceu penalidade. Ora, se no nosso país, lei que estabelece penalidade já não é cumprida, no Brasil tem um ditado que diz que tem lei que pega, tem lei que não pega. A própria lei seca, em alguns estados, não pegou. Outros, a lei é cumprida rigorosamente. E aqui nós temos alguns estados que decidiram, Minas Gerais está apoiando os municípios, criou um programa chamado Minas Aberta, para poder auxiliar os municípios a cumprir a lei. Esse levantamento aqui foi feito pela ONG Contas Abertas, não é? O Estado de São Paulo também. O Estado de São Paulo tem um sistema chamado Transparência Paulista. O governo do Espírito Santo, e eu estive lá na segunda-feira da semana passada, numa reunião com mais de 50% dos prefeitos do Espírito Santo, junto com o governador Renato Casagrande, fiz uma palestra sobre a lei complementar 131, explicando aos prefeitos. O governador criou lá um sistema para hospedar as páginas de transparência dos prefeitos do Espírito Santo. No Ceará, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado também vai auxiliar os municípios. O mesmo procedimento está em curso no Piauí, no Rio Grande do Norte, e também eu tenho a satisfação de comunicar essa casa que num seminário por um Brasil transparente, realizado a semana passada no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem decidiu criar uma Comissão Nacional de Controle Social dos Gastos Públicos e está orientando as suas seccionais no país todo para auxiliar a cidadania a exigir o cumprimento da lei. Há algo nesse país que é decisivo para colocarmos o Brasil na modernidade. No terceiro milênio é fundamental que cumpramos a lei. Portanto, essa decisão da ordem, ela é fundamental para que a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, seja cumprida. E, por último, finalizo as minhas palavras
destacando a ação do governador do Amapá, Camilo Capiberibe, que muito em breve vai colocar de maneira detalhada a contribuição do cidadão. Nós todos aqui pagamos impostos. Todos aqui pagamos impostos. Se tem algo que atinge todos, é o imposto. Aonde quer que esteja um brasileiro ou uma brasileira, está pagando imposto, contanto que esteja dentro do Brasil. Só que nós não definimos na Lei Complementar 131 como seria o detalhamento dos impostos na internet. E o governador decidiu, então, que a partir da semana que vem ele vai colocar o IPVA com o nome dos contribuintes para que todos saibam quem está contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. E eu quero ver no governo federal a minha contribuição do imposto de renda que é recolhido todos os meses. Isso o governo federal vai ter que fazer sim, porque a lei estabelece de forma pormenorizada a receita e eu espero poder acompanhar o pagamento dos meus impostos no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado pela vossa tolerância.